Não podemos ter medo da morte. Muita gente tem medo da morte, mas eu quero te provar nesse vídeo de hoje de que você não precisa mais ter medo da morte. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 20 a 27. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Por que você não precisa ter medo da morte? Porque Cristo aboliu a morte. Cristo destruiu o poder da morte. Veja, Cristo tornou a morte totalmente inútil, sem poder. Cristo, com a morte, nos transferiu para uma vida melhor e diferente. Veja, qual o poder que a morte tem? Se para quem crê em Cristo, a morte é simplesmente uma passagem para um lugar melhor. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Cristo destruiu o poder da morte através da sua morte e através da sua ressurreição. Portanto, agora a morte não tem mais poder sobre nós. O poder da morte se tornou inútil. Ah, mas a morte ainda existe? Existe, mas para aqueles que creem em Cristo, a morte ela é uma passagem para uma vida melhor. O céu é muito melhor que esta terra, minha gente. E, portanto, a morte é uma passagem para uma vida melhor. Então me diga, qual é o poder da morte? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 54 a 55. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Então hoje seu corpo é mortal, mas um dia o teu corpo será imortal. Aí nós vamos provar a passagem da Escritura, versículo 55. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pergunte para a morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre nós. Teremos um corpo imortal. E no céu não haverá mais morte. Me diga qual é o poder da morte se no céu não haverá mais morte. Aliás, eu não preparei essa passagem, mas vamos para Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte. Me diga qual é o poder da morte, se lá não haverá morte. Nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Me diga qual é o poder da morte. Ela deixará de existir. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte
aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Meu Deus, Cristo destruiu o poder da morte. Essa passagem que eu acabei de ler é poderosíssima. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo de 25 a 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Por fim, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo entendeu que Cristo venceu a morte. E agora Paulo não tem mais medo da morte. Eu gostaria que você também não tivesse mais medo da morte. Aquele que está em Cristo não tem medo da morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Eu vou para uma vida melhor. Ei, não é lucro, sim ou não? Pensa comigo. Você vai para uma vida muito melhor. Mas veja, para que você vá para a vida melhor, primeiro a sua vida precisa estar em Cristo. Se a tua vida não for em Cristo, a morte pode não ser tão boa assim. Mas para aquele que está em Cristo, veja, viver para mim é Cristo. Se você vive em Cristo, então a morte é lucro. Em Cristo, você veja que em Cristo a morte não tem poder nenhum. Escreve aqui nos comentários: eu não terei mais medo da morte. Não terei mais medo da morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.